Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No mês passado, mais um crime chocante que impactou a todos continua revelando detalhes ainda mais perturbadores. O caso do adolescente e da namorada que decidiram eliminar os pais dele com uma frieza assustadora. Mas adolescentes podem ser considerados psicopatas? No vídeo de hoje, vamos ver um resumo do caso, algumas mensagens trocadas entre eles antes, durante e depois do assassinato e ver o que a neurociência e a psicologia dizem sobre a psicopatia em crianças e adolescentes. Então, se você gosta de conteúdo criminal, misterioso e sobrenatural, aproveita agora para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para que você não perca nenhum conteúdo novo. Eu sou a Márcia Gândara, esse é o Relatos Sombrios e vamos para o vídeo de hoje. O crime que ceifou a vida dos pais e do irmão de 3 anos de um adolescente aconteceu em um sábado, dia 21 de junho desse ano. Porém, só foi descoberto alguns dias depois. O adolescente tem 14 anos e, por ser menor de idade, não dá para falar o nome dele aqui e nem mostrar fotos. Mas o que ele fez deveria ter uma punição muito mais severa do que ele e a namorada tiveram. Na fatídica noite, ele esperou os pais, Antônio Carlos Teixeira, de 45 anos, a mãe Naila Teixeira, de 37, e o irmãozinho dormirem e atira os três na cabeça. Segundo a perícia, a curta distância. E esse tipo de tiro é para eliminar mesmo a pessoa. A arma utilizada era do pai, que tinha permissão para ter uma por participar de uma escola de tiro. Então ele disparou contra o pai, a mãe acordou e tentou fugir, mas não deu tempo, e o irmãozinho que ainda estava dormindo por último. Porém, com as mensagens que vamos ver aqui, ter uma arma de fogo em casa não foi o único motivo para ter sido escolhida como arma, mas também por ele e a namorada de 15 anos acharem que o desfecho que eles queriam seria mais garantido. Depois de eliminar a família, ele tentou ocultar os corpos na cisterna da casa. A motivação para o ocorrido foi que eles queriam se conhecer pessoalmente, já que ele morava em Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro, e ela no município de Água Boa, no Mato Grosso. Os pais não deixaram que ele fizesse uma viagem para lá. Eles se conheceram através de jogos virtuais 6 anos antes, sendo que no ano passado o relacionamento evoluiu para um namoro e o adolescente queria, de qualquer forma, ir até lá para conhecer a tal namorada. Outra motivação teria sido por dinheiro, pois no notebook do adolescente foram encontradas buscas sobre como sacar o FGTS de uma pessoa falecida, além deles planejarem vender a casa no valor de aproximadamente R$ 300 mil e o carro da família dele. Agora, como um menor de idade iria fazer para viajar e tomar conta dos bens da família, além de sacar o fundo de garantia, que era de aproximadamente R$ 33 mil, é que ninguém sabe. Ele disse que iria usar uma identidade falsa para viajar. E talvez ele até conseguisse fazer isso, mas em relação ao dinheiro, seria bem complicado. Logo após o ocorrido, o rapaz mentiu aos familiares, dizendo que os pais tinham levado o irmão mais novo ao hospital em um carro de aplicativo, porque o menino teria engolido um caco de vidro. Acontece que, sem notícias deles, a avó paterna e o tio do adolescente foram até a polícia. E a historinha que ele contou começou a cair por terra quando a polícia foi atrás de hospitais e postos de saúde e não encontrou nenhuma evidência de que isso teria acontecido. Então, a partir daí, eles desconfiaram bastante da história dele. Eu pretendia contar aqui muito por cima essa história, mas algumas coisas eu preciso comentar para que fique claro os sinais de transtornos mentais, tanto por parte do adolescente de 14 anos, quanto da namorada virtual de 15. Bom, as investigações logo apontaram, então, o envolvimento direto do adolescente, que durante o interrogatório relatou detalhes sobre como planejou e executou os assassinatos. Ele contou tudo friamente, sem demonstrar nenhuma emoção,
Ele disse sobre as intenções de falsificar, então, né, os documentos para viajar, que é apenas um dos indícios de que houve um planejamento prévio, né, uma premeditação, e sem demonstrar arrependimento, ele contou o que fez e ainda disse que se pudesse, que se fosse o caso, ele faria tudo de novo. Com o avanço das investigações, a polícia encontrou então as conversas entre ele e a namorada virtual, que são bastante perturbadoras. As do computador dele tinham sido apagadas, mas foram encontradas no computador dela. Olha a premeditação. Ele disse: amor, eu tenho um plano para mais. Só que eu vou ter que matar mais cedo do que eu imaginava. Isso porque o pai dele iria viajar por aqueles dias e a moça responde: dia 26 é mais garantido. Dia 25, na verdade. A arma utilizada, que geralmente ficava embaixo do colchão do casal, estaria embaixo do travesseiro do rapaz que contou isso para a moça. E todos os detalhes do crime, incluindo se o rapaz teria luvas para não deixar rastros digitais na arma, até a ocultação dos corpos, foram minuciosamente pensados. Ele não tinha luvas, mas usou um lençol ou uma fronha para fazer os disparos. Em relação ao irmãozinho, a princípio pensaram em colocar a arma na mão dele em uma tentativa de que ali teria acontecido um acidente. Mas, segundo esse irmão mais velho, ele decidiu terminar com a vida dele, para que o menininho não sofresse, né, com a ausência dos pais. Segundo o delegado Carlos Augusto Guimarães, que conduz a investigação em Itaperuna, as respostas que ele deu foram rápidas e o tempo todo ele se autoafirmava como homem e que tinha um quê de psicopatia. Ainda segundo ele, os materiais analisados pela perícia não só reforçam a premeditação do crime, como mostram algo bem alarmante antes mesmo de tudo ser pensado e planejado. Os dois tinham uma rotina virtual compartilhada, marcada por violência, manipulação e simbologias mórbidas. Para vocês terem uma ideia, eles consumiam e estavam expostos a conteúdos violentos direto. Ele, inclusive, usava um perfil falso nas redes sociais com o nome de John Wick, um assassino de aluguel interpretado por Keanu Reeves em um filme. Além dos dois adolescentes serem fãs do jogo, em português, O Caixão de Andy e Lily, um game de horror psicológico e de violência extrema. Tão fãs que eles se referiam um ao outro como os personagens do game, assim como a família do adolescente. Olha o absurdo desse jogo. Dois irmãos têm uma relação incestuosa, fazem um pacto com o coisa ruim, matam pais e praticam canibalismo. Esse jogo é proibido em vários países, incluindo o Brasil, sendo em alguns permitido só para maiores de 18 anos, mas de alguma forma eles conseguiram o acesso. Além dos jogos, eles também costumavam assistir a filmes e séries de mesmo teor. E isso é realmente preocupante. O que os jovens e menores de idade têm assistido sem que os pais ou responsáveis saibam. Inclusive, em uma declaração, o delegado responsável pelo caso, ele alerta para o monitoramento constante dos pais ou responsáveis em ambientes virtuais. O fato é que a moça de 15 anos não só ajudou a planejar o crime, como o incentivava em tempo real. Isso mesmo. Ela estava online com o namorado até mesmo enquanto tudo acontecia. Frases como nela agora e não hesita foram encontradas nas conversas. Foi ela quem sugeriu que ele vendesse a casa da família após o crime. Esse tipo de relacionamento extremo lembra muito a psicose compartilhada. Claro que se esse fosse o caso de ser um quadro de psicose. No transtorno psicótico compartilhado, também chamado de folie AD, né, acho que é em francês, um indivíduo com um quadro psicótico, ele induz ou compartilha suas ideias delirantes com outra pessoa. Geralmente é uma pessoa em que ele tem um relacionamento muito próximo. Essa síndrome é rara e pode envolver delírios, alucinações e um sistema de crenças compartilhadas. Um exemplo bem claro desse transtorno pode ser visto no filme Coringa, um delírio a dois.
E se você estiver gostando desse vídeo, já clica no curtir, porque você sabia que a maioria das pessoas esquece de curtir depois, mesmo tendo gostado do conteúdo? E é muito importante para que eu possa continuar vindo aqui fazendo esse trabalho. Mas voltando para o caso. A adolescente, ela chegou a pedir fotos dos corpos em um prazer mórbido de ver como ficaram. O namorado, ele enviou, mas ele apagou em seguida e ela pediu de novo, porque ela não tinha visto direito. Ela também ficou, através das conversas encontradas, perguntando por que ele não estava respondendo as mensagens enquanto ele cometia os crimes, já que ele estava online. Ou seja, de forma virtual, ela estava na cena do crime o tempo todo. E tem mais, o plano seguinte era fazer o mesmo com a mãe dela, quando ele chegasse no Mato Grosso. E foi a mãe que acompanhou a moça até a delegacia no dia 30 de junho para prestar depoimento ao delegado Matheus Soares em Água Boa, dizendo o tempo todo que a filha era uma boa menina e que ela só tirava notas altas na escola. Ela demonstrava uma incredulidade ao tomar conhecimento das acusações. E olha que bizarro, de acordo com o jornal O Globo, durante a oitiva, ela abraçava um ursinho de pelúcia. Parece que ela pegou esse ursinho em alguma outra sala ali da delegacia. E em certo momento, a filha pediu que a mãe saísse da sala quando ela contou ao delegado sobre acabar com a vida da mãe dela, né? E quando a mãe volta para a sala e o delegado conta o que ouviu, ela não conseguia acreditar. Até que ele mostra o print das conversas, deixando essa mãe chocada. Segundo as mensagens, eles poupariam o pai dela, porque eles precisariam ter com quem morar e quem pagasse as despesas deles. A avó paterna também seria uma das vítimas pelos mesmos motivos financeiros, mas eles acharam que iria chamar muita atenção. O garoto chegou a dizer que faria tudo o que a menina pedisse, e ela, se referindo ao acontecido, disse que ninguém nunca tinha feito algo parecido por ela, porque ela chegou a fazer chantagem emocional com ele, perguntando se ele não era homem o suficiente para fazer o que ele acabou fazendo para ficar com ela. Olha, é uma frieza gigantesca por parte desses dois, que nenhum deles nem chorou durante nenhum dos depoimentos, e o rapaz ainda chegou a dizer que ele não tinha nenhum afeto pelos pais. Mas a pergunta que a maioria das pessoas se tem feito: seriam eles psicopatas? Tanto aqui no Brasil quanto em outros países, o diagnóstico de psicopatia só pode ser feito em pessoas acima dos 18 anos de idade, porque, segundo especialistas da área, neurologistas, psiquiatras, psicólogos, é quando a estrutura da personalidade está totalmente formada. Mas o que é psicopatia? Segundo diversas fontes confiáveis, que eu vou deixar aqui na descrição, psicopatia é o mesmo que sociopata, não é uma doença, então não tem cura. A pessoa já nasce sem uma parte específica do cérebro responsável pelas emoções e sentimentos, e pode ser de grau leve, moderado ou grave. Na verdade, é um transtorno de personalidade caracterizado por um padrão persistente de comportamentos antissociais, traços de frieza emocional, falta de empatia, manipulação, mentira patológica, egocentrismo e ausência de remorso. Pessoas com traços psicopáticos tendem a violar normas sociais e os direitos dos outros de forma recorrente sem sentir a menor culpa. E ao contrário do que muita gente pensa, nem todo psicopata é um assassino ou criminoso, assim como nem todo criminoso é um psicopata. Eles sabem diferenciar o certo do errado. E eles sabem que se fizerem algo errado, eles terão consequências. E é por isso que quando eles cometem algo ilícito e são pegos, eles pagam por isso, ou pelo menos deveriam. Porque, como a gente sabe, lei é uma coisa complicada. E tem mais. Por não ser uma doença, a psicopatia não é oficialmente reconhecida como um diagnóstico clínico separado. Os seus traços são amplamente estudados dentro do transtorno de personalidade antissocial. E então a gente precisa ter muito cuidado ao dizer que alguém é antissocial, porque isso é sinônimo de psicopatia, tá? E dá para saber se a pessoa sofre desse transtorno desde que ela nasce? Não exatamente.
E que bom se fosse assim. Mas, desde criança, os pais responsáveis, professores, eles podem perceber alguns traços de psicopatia, alguns percebem durante a adolescência, e a boa notícia é que pode ser controlado, pode ser acompanhado de perto por especialistas e frear certos tipos de comportamento. Quanto mais cedo detectarem esses traços, melhor. É triste, mas a verdade é que eles não sentem nada. Eles não são capazes de amar alguém, de sentir culpa ou remorso. Eles se preocupam única e exclusivamente consigo mesmos. Os que entram para o mundo do crime podem ser desde estelionatários a assassinos cruéis. Outro dia desses eu vi uma entrevista com a doutora Ana Beatriz Barbosa, uma psiquiatra bem renomada, dizendo que 4% da população mundial tem psicopatia. Quer dizer que a cada 100 pessoas, 4 nasceram com esse defeito de fábrica, como ela costuma explicar. Voltando para o caso, ambos os adolescentes apresentam diversos traços de psicopatia, como ausência total de empatia e de remorso. Eles ignoram totalmente o sentimento alheio, fazem manipulação, tentam colocar as vítimas como culpadas. Eles têm tiveram um planejamento calculado, entre outros. Mas, como eu disse, eles só poderão ser diagnosticados após os 18 anos. E quanto à prisão? Olha, no Brasil são considerados adolescentes as pessoas entre 12 a 17 anos e os que cometem crimes, eles não vão para um sistema prisional comum. Eles vão para locais com estruturas responsáveis pelo atendimento e ressocialização de adolescentes infratores. A internação ocorre apenas em casos graves, como esse caso, e deve ser periodicamente revista, sem ultrapassar 3 anos de internação, podendo ficar sob vigilância até os 21 anos de idade. Agora, a pergunta que fica: 3 anos em um instituto correcional é capaz mesmo de corrigir esses dois? Porque digamos que eles já fossem maiores de idade, com diagnóstico de transtorno antissocial, né, para ficar mais fácil, psicopatia mesmo, dificilmente eles sairiam tão cedo da prisão. Bom, o garoto está no DEGASE, que é uma dessas instituições para menores infratores no Rio de Janeiro, e vai responder por ato infracional análogo a triplo homicídio e ocultação de cadáver. E a jovem apreendida no dia 1º de julho também responde pelo triplo homicídio e também pela ocultação de cadáver. O quadro, em relação a adolescentes em conflito com a lei, encontra-se inalterado há muito tempo. E pouco tem sido feito para a implementação de programas que permitam, de fato, a recuperação daqueles que cometeram delitos e sua reinserção social. Se você achou esse conteúdo bem relevante e te impactou, não esqueça de curtir, deixar um comentário, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Obrigada a quem ficou comigo até o final. Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo. Um abraço!